Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui da nossa Escola de Desenvolvimento Definitivo, e nessa aula a gente vai falar sobre comunicação. Comunicação é uma das coisas mais importantes, tá? Na vida. Por quê? Porque tudo nós comunicamos. Nós, basicamente, conseguimos nos conectar com outras pessoas por meio da comunicação. E nós conseguimos, por exemplo, nos conectar com nós mesmos por meio da comunicação. Inclusive, nós conseguimos nos prejudicar e conseguimos também, né, fazer com que sejamos melhores por meio da comunicação. A comunicação, ela lida com cérebros. O seu cérebro, ele foi programado para decifrar os códigos da comunicação. A comunicação, ela é basicamente transferida em linguagens ou, enfim, símbolos, mímicas, que no caso seria a linguagem corporal. Né? Então, basicamente, você tem a comunicação transmitida, né, por canais pelos quais os meios pelos quais você se comunica, e as pessoas acabam interpretando essa comunicação, né, fazendo uma interpretação que ela basicamente que é natural da gente fazer, né, aonde a gente basicamente vai decifrar esses códigos que são transmitidos, e a gente acaba entendendo a comunicação. Né? E essa comunicação, ela é responsável muitas vezes por quê? Por gerar uma ação. As comunicações são estímulos, e estímulos, eles tendem a gerar pensamentos, emoções e reações. Então, o que acontece? Muitas vezes, você está comunicando coisas que não cooperam para a sua vida. É aquele momento quando você comunica... Você está tentando fazer algo, não está obtendo muito resultado, e você comunica, eu não vou conseguir. Logo, o seu cérebro entende, não vou conseguir. E o que ele faz? Ele não é posto num estado que permite você conseguir. Obviamente, você com esse tipo de comunicação, você acaba se sabotando. E é o que acontece até mesmo, por exemplo, com os nossos relacionamentos. É aquele momento que a gente comunica coisas para o outro, né, que basicamente são coisas que não ajudam a semente a desabrochar. Né? São coisas que não cooperam para a evolução das outras pessoas, que não desenvolvem. Né? E a gente tende a fazer isso aí no nosso cotidiano. É aquele momento que, por exemplo, você, né, transmite uma palavra para alguém que não edifica ela, que pelo contrário, né, quando, por exemplo, você chama alguém de burra, quando você chama alguém de inútil, né, isso acontece. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que essa comunicação é entendida pelo outro. E o outro, ele pode ser influenciado por essa comunicação. E como essa comunicação é negativa, o outro pode ter uma experiência traumática com a comunicação, o que pode acarretar a problemas sérios, né? Até mesmo problemas emocionais naquela outra pessoa, por meio de uma palavrinha que você comunicou. Olha só como as coisas pequenas que nós fazemos têm, né, impactos muitas vezes estrondosos na vida dos outros. Então, a gente muitas vezes tem que tomar cuidado, e pessoas assim como eu, como você, que buscam ser melhores, a gente tem que tá sempre policiando aquilo que a gente está fazendo. Né? Por meio... não adianta, né? Você não tem como controlar o inconsciente, vai ter que policiar por meio do consciente, e a consciência, ela não tem um poder tão grande assim de policiamento. Né? Porque a sua consciência, ela em alguns momentos falha. Né? E é comum. Né? Não quero dizer que em determinados momentos você fique inconsciente, não, né? É que a consciência, por exemplo, ela não está muitas vezes 100% ativa nisso, né? Ou seja, em alguns momentos você está com a sua consciência voltada para um outro ponto, e não está voltada para esse ponto de estar policiando-se o tempo todo. Entendeu? Então, muitas vezes a sua consciência, ela está focalizada em algo,
e aquilo que precisava, por exemplo, esse policiamento, ele não está sendo focalizado, ele não está na luz da sua consciência. E, obviamente, você não tem, né, o gatilho para fazer esse policiamento. Então, a gente tem que estar o tempo todo policiando as palavras que a gente profere. Ah, seu desgraçado. Nossa, como eu sou um inútil, um imbecil. Você está dizendo isso para você? O que está acontecendo? Você está falando isso para o seu cérebro. O seu cérebro está absorvendo essa comunicação e isso, de uma certa forma, está influenciando alguns processos psicodinâmicos. Então, pode ver, se uma comunicação é um estímulo e um estímulo gera um pensamento, você está influenciando sua psicodinâmica. O que é a sua psicodinâmica? Aquilo que está acontecendo na sua mente. Então, você está tendo pensamentos. É psicodinâmico? Você está tendo sentimentos? É psicodinâmico? Né? Então, essa psicodinâmica, ela está sendo influenciada pela comunicação. E se você tem uma comunicação péssima, se você tem uma comunicação ruim, você influencia negativamente essa psicodinâmica. E você já sabe que... Bom, também não sei se você já viu as aulas aqui, todas as aulas aqui do treinamento, mas você vai ver que isso retroalimenta. Então, a partir do momento que você influencia negativamente seu cérebro, né, essa influência negativa, ela acaba chamando mais negatividade. E essa negatividade, ela vai retroalimentando a negatividade. E a partir do momento que a negatividade é retroalimentada, ela expande. E quanto mais expansão de negatividade tem dentro da sua mente, o que acontece? Você vai ficando cada vez mais negativo. E muitas vezes é daí que vem, por exemplo, a entrada em estados depressivos. Né? Aquele momento que você está alimentando, retroalimentando, negativo, em determinado momento adentra numa depressão. E aí, né, você se depara com um mega problema. Né? Um mega problema que poderia ser evitado, né, se você soubesse que a sua comunicação ao longo do seu dia faz muita diferença naquilo que você pensa e sente. Então, a partir de hoje, muda a tua comunicação. Muda a tua comunicação. Ao invés de dizer que é um inútil, que é um desgraçado, que é isso, que é aquilo, que é um azarado, que não tem... que, por exemplo, é incapaz, muda isso. Muda para não, vamos lá, eu vou conseguir. Muda não, eu sou um homem de sorte. Ou eu sou uma mulher de sorte, né? E a partir daí, você começa a fazer com que os seus processos psicodinâmicos sejam influenciados positivamente. Olha que maravilha isso. Pô, tá lá no caos, comunica vitória. Tá lá no caos, comunica algo bom, comunica coisas positivas. E você vai ver que a partir do momento que você comunica essas coisas positivas, e não só comunica verbalmente, comunica corporalmente também. Joga esse peito para frente, torna a sua coluna ereta, e comunica também de forma corporal. E você vai ver que o seu estado, ele muda. E a partir do momento que você adquire essa mudança de estado, né, coisas mudam no seu dia. Por quê? Porque geralmente, né, muitas das coisas, muitos dos resultados, muitos dos frutos que nós colhemos aí ao longo do nosso dia são produções, recompensas de como nós nos sentimos. E a partir do momento que melhoramos a forma como nós nos sentimos, a gente melhora os nossos frutos e os nossos resultados diários. Então, se você simplesmente já mudar a sua comunicação corporal, a sua fisiologia, a forma como você, a sua postura, né, corporal, e se já mudar a comunicação, ou seja, a forma verbal, né, aquilo que você comunica verbalmente, você já vai ver que mudanças maravilhosas aí vão acontecer. Então, a partir de hoje, muda a tua comunicação e começa a comunicar vitória, começa a comunicar coisas boas, para que o teu cérebro absorva essa comunicação e busque coisas similares a isso. Assim como coisas ruins chamam coisas ruins, coisas boas chamam coisas boas. Então, a partir do momento que a gente pôr o nosso cérebro nesse estado, nessa harmonia, a gente vai atrair coisas de mesma qualidade, tá? Então,
utiliza essa estratégia no seu dia a dia e você vai ver que coisas boas vão acontecer. Comunica coisas boas.